Olá, pessoal. Eu sou a professora Miriam Faiten e hoje eu vou estar falando aqui com vocês um pouquinho sobre a Ora Pronobis, mais especificamente sobre aplicações das folhas de Ora Pronobis da espécie Peresca aculeata Miller in natura e na forma de farinha em formulações de alimentos. Bem, a Ora Pronobis, como é popularmente conhecida, ela é típica, nativa e mais presente nas Américas, como vocês podem observar nestes dados de 2023. Estes dados indicam locais onde as espécies de Ora Pronobis foram encontradas, né? Não necessariamente onde elas estão atualmente presentes, mas onde elas já foram introduzidas como planta, né? Bem, observem que ela é predominante, né, das Américas e muito presente no Brasil, certo? Bom, segundo a Embrapa, ela é uma planta alimentícia não convencional, né? Então, o que é uma planta alimentícia não convencional? Uma planta que não faz parte das grandes plantações, né? Não é uma commodity e também não é amplamente consumida. Atualmente, no Brasil, as regiões que mais consomem óleo pronobis em alguns pratos típicos são regiões de Minas Gerais e Goiás, né? E menos popularmente em outras regiões. Ela é uma planta de porte arbustivo perene, ou seja, ela é muito resistente a diferentes condições climáticas, inclusive é uma cactácea, então ela sobrevive em condições onde não há muita precipitação, né, não há muita quantidade de chuva, e nativa da América tropical, como a gente já tinha conversado. Ela também tem popularmente um nome, né, de carne verde ou carne de pobre, porque ela tem um alto teor de proteína, né, sendo uma fonte vegetal, então, das suas folhas. Isso é muito interessante, a gente já vai falar mais sobre isso. Ela, né, falando um pouquinho da planta, né, aqui vocês podem observar na imagem, é um broto, né, da Aculeata Miller, Peresca aculeata Miller, mas ela pode ter outros tons também nas suas folhas, tá? Elas podem ser desde tons arroxeados até verdes claros, verde escuro, tudo mais, né? E é uma planta que apresenta espinhos em sua estrutura, tá? Então, eu vou mostrar já com mais detalhes essa questão dos espinhos também, para vocês reconhecerem essa planta, né? Às vezes, na sua própria propriedade, na sua casa, no seu jardim, você não ter ainda essa noção de que ela é uma planta comestível, né? Então, as três espécies mais comuns, né, são a Peresca bleu, que vocês podem observar na imagem aqui à minha esquerda, a Peresca grandifolha, tá? E a Peresca coleata. Bom, observem que o que mais muda, né? A primeira coisa que a gente observa que é diferente são as flores, mas as folhas também são diferentes, tá? As flores, né, notadamente, elas são de cores diferentes e às vezes o formato da pétala também é diferente. Então, observe que a peleoura é mais alaranjada, a grande folha é mais arroxeadinha e a peristaculeata é branquinha, né? Mas também observem que as folhas são diferentes, né? A grande folha tem uma folha bem mais assim ovalada, né? E não tem uma ponta, enquanto as demais, as outras duas têm, né? Sendo a bleu mais pontiaguda do que a coleata. Bom, todas são comestíveis, tá certo? A coleata, né? Ela é a mais acho que é a que mais se utiliza, né? Inclusive essas farinhas que se compra já em casas de produtos naturais, geralmente são da Aculeata Miller, tá? Então aqui vocês conseguem observar mais claramente imagens da planta em si, do galho, né? Da Peresca Aculeata Miller, que é especificamente a variedade que nós vamos estar falando hoje aqui nesse trabalho, tá? Então, observe o que eu falei dos espinhos, né? São, na verdade, acúleos, né? Nós chamamos de espinhos porque é a linguagem popular, né? Se for falar botanicamente, né? Seriam acúleos. Observem como eles são, né? No caule, né? Bem pontiagudos. E nos ramos, aqui já, ó, no mesmo, bem pertinho de onde sai a folha, né? O pedúnculo aqui, também tem os acúleos saindo, né? Então, por conta disso,
por conta desses acúlios, ela foi utilizada no início da colonização brasileira como cerca viva, principalmente em locais religiosos, em igrejas, locais onde ocorriam as missas, e como uma forma de proteção, né, de afugentar, espantar animais. Então, por isso que ela chama ora pro nobis popularmente, porque ora pro nobis em latim significa orai por nós. Então, essa questão relacionada à igreja, né, às missas, muito interessante, né, que ela pode ser uma cerca viva por conta dos acúlios. Bem, falando das flores, né, mais especificamente da Beresca culata miller, olhem só o detalhe aqui, ela é uma flor muito bonita, então tem pessoas que mantêm essa planta nos seus jardins por conta das flores, né, como se ela fosse uma planta ornamental apenas, né, ela é muito linda. E aqui um detalhe que vocês estão vendo da flor, certo? Desculpa, da fruta, do fruto. Essa aqui é o fruto da Beresca culata miller, tá? Laranjadinho assim. Bem, as folhas, para vocês terem uma noção, elas têm altos teores de proteína bruta e de ferro, tanto quanto feijão, no sentido do ferro, tá? Então, inclusive sendo utilizada muitas vezes como recomendação dos nutricionistas para suprir demandas de ferro em questões de anemias, né, déficit de ferro no sangue. Também quantidades consideráveis de outros minerais, como potássio, magnésio, cálcio, zinco, manganês, certo? Fonte de fibras, né? E substâncias mucilaginosas. O que são essas substâncias? Também chamadas de mucilagem, tá? Popularmente chamadas de baba. Quem já pegou uma folha de ora pro nobis já percebeu, ela tem uma baba. Similar àquela do quiabo, né? Que algumas pessoas podem não gostar muito, porém é fibra e é uma fonte muito importante de fibra, né? Na indústria de alimentos, inclusive, a mucilagem ela é considerada um aditivo, é como se fosse um espessante. Por quê? Porque ela dá consistência a produtos processados. E aí entra uma questão muito interessante, que é a utilização das folhas de ora pro nobis em produtos veganos, como substituinte do ovo. Porque essa mucilagem, que são fibras, ela é muito similar à clara do ovo. Isso pensando nas propriedades numa formulação, num alimento em si, tá? Então, só mais uma questão importante aqui das folhas de ora pro nobis para a gente pensar na sua utilização, na aplicação, né? Além de, obviamente, ter pouquíssimas calorias, né? Vitaminas A e E, são de nosso interesse, e ela é fonte de compostos antioxidantes. Já existem alguns trabalhos mostrando, esses compostos são os fenólicos, os carotenoides, os flavonoides, são todas moléculas naturais presentes na folha que nos ajudam, nos auxiliam na prevenção de várias doenças crônico-degenerativas. O que significa dizer? Com o passar dos anos, nossas células vão sendo prejudicadas por uma série de fatores, elas vão morrendo muitas vezes, e consumir produtos que têm muitos compostos antioxidantes nos ajuda na defesa das nossas células frente a esses problemas que ocorrem com o passar dos anos, com o passar da nossa vida, né? Então, ela já é utilizada na medicina popular, em alguns processos inflamatórios, então ela tem sim já existem alguns trabalhos mostrando que ela tem propriedades anti-inflamatórias também, ela também tem propriedades cicatrizantes na pele, tá? Então às vezes para queimaduras, às vezes para cortes, ferimentos, e expectorante quando a pessoa está com aqueles problemas de pulmão, né, gripes, resfriados. Na medicina popular, claro que ainda existe uma necessidade de fazer mais pesquisas assim na área farmacêutica, né, em si. Porém, a gente já consegue observar claramente que a utilização, o consumo, né, da ora pro nobis é benéfico para a nossa saúde, em vários sentidos. Bem, eu mencionei a farinha, né? Já existem sim casas de produtos naturais onde se pode se comprar a farinha de ora pro nobis. Então, eu trouxe aqui para vocês um trabalho do nosso grupo de pesquisa, onde a gente já publicou, né, em 2022, o preparo, né, da farinha de ora pro nobis do ponto de vista industrial. Então, trabalhamos a 60 graus por 24 horas, né, para que a gente consiga manter essa cor mais verdinha dela,
né? Porém, eu gostaria de dizer que a gente pode fazer a nossa farinha de óleo por nobres em casa, no nosso forno convencional, a 100 graus e a 45 minutos. Observem aqui na foto da direita. Ela se torna mais escura, sim, né, por questão do calor que foi aplicado, mas o nosso forno convencional pode obter, a gente seca a folha e depois tritura o liquidificador, tá? Eu vou mostrar mais adiante, bem, em detalhes, como fazer em casa a farinha de óleo por nobres, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar a importância de a gente fazer, de a gente estar utilizando a farinha de oropronobis no nosso dia a dia. Quando a gente fez, então, essa farinha no laboratório, fomos fazer as análises físico-químicas dela e percebemos que ela realmente tem um alto teor de sais minerais, observem, 14,56% numa amostra de 100 gramas, imaginem, são 14,56 gramas de cinzas. Cinzas são sais minerais, tá? Em outras palavras. Então, realmente tem um alto teor de sais minerais. Também fonte de proteína, observem, 11,9%, sendo que a legislação brasileira diz que, para um alimento sólido, um mínimo de 10 gramas de proteína presente em 100 gramas de alimento indica que esse alimento é fonte de proteína. Então, a farinha de oropronobis é uma fonte de proteína, certo? Além de ser uma fonte de altíssimo teor de fibra. Observe, fibra bruta nós temos 31,47%. Então, imaginem os benefícios de se adicionar esse produto, essa farinha de oropronobis em várias formulações em casa, até mesmo em iogurtes, né, para consumo imediato. Bom, falei para vocês que ia trazer os detalhes de como produzir a farinha de oropronobis em casa, certo? Bom, é muito simples. A gente vai secar as folhas de oropronobis em forno convencional, forno de casa, pode ser até o forno a gás, tá? Se você não tiver aquele elétrico, você pode utilizar o forno a gás. Só cuidando a questão assim do tempo e da temperatura, tá? Que a folha não deve queimar. Então, o ideal é ficar em torno dos 100 graus por uns 40 minutos, 40 a 45 minutos, tá? Lembrando que isso tem que, quando você deixou uns 30 minutos, vai lá dar uma olhadinha na folha, ver se ela não tá, né, passando, se ela já não tá seca, para que ela não queime, tá? Então, em média, a gente fala de 100 graus a 40 por 40 minutos, mas assim, depende um pouco do forno. Mas é possível fazer essa. É visual, tá? A gente consegue enxergar para que ela não queime. Espere esfriar essas folhas, quando elas estão sequinhas, tritura em liquidificador, tá? Essa trituração vai deixar alguns pedacinhos um pouquinho maiores. Se você não se importar com isso, beleza, já está pronta a sua farinha de oropronobis. Eu, por exemplo, não me importo. Mas algumas pessoas não gostam daqueles pedacinhos um pouquinho assim maiores. Então, você peneira, como se fosse aquela peneira de casa mesmo, de farinha, e aí você vai ter a farinha bem fininha, né? Passando pela peneira, você utiliza essa bem fininha. Você pode guardar essa farinha em vidros ou em potes de plástico, desde que eles sejam hermeticamente fechados, aquele pote que não entra ar, para que ela não fique úmida, tá? Vidro é o ideal, porque daí a gente rosqueia, deixa ele bem fechadinho. Essa farinha tem validade de até 6 meses, mas é muito importante que a gente guarde ao abrigo da luz, tá? Porque a luz oxida, degrada os compostos fenólicos, aqueles compostos antioxidantes que a gente falou lá atrás. Então, a gente quer consumir esses compostos, né? A gente não quer que eles sejam degradados pela luz e pelo oxigênio. Então, como a gente já vai fechar, tira o oxigênio, a gente guarda num armário fechadinho, tira da luz, beleza? Bom, só para mostrar aqui um exemplo, a gente aplicou essa farinha de oropronobis em cookies de cacau, tá? A primeira imagem, vocês conseguem enxergar os cookies utilizando 2% de ora pronobis, farinha de ora pronobis, tá? Quando a gente compara com a farinha de trigo, tá? Então, a gente pegou do total de farinha de trigo, observe aqui na primeira formulação, 34,5% de farinha de trigo, na segunda a gente tirou desses 34,5%, 2% de farinha de ora pronobis. Na formulação 3, a gente utilizou 5% de farinha de ora pronobis, tá? Observem aqui, né? Restando 29,5% de farinha de trigo. Todos os demais ingredientes mantemos nas mesmas proporções para realmente observar a influência apenas da adição da farinha de oropronobis. Né? Então, a gente utilizou açúcar mascavo, açúcar branco, uma proporção, né, para cookie, bicarbonato de sódio como fermento, sal, um pouquinho de sal para realçar os sabores, margarina, sendo que a gente pode utilizar manteiga também, ovo, aveia em flocos para trazer um pouquinho também mais de fibras, né?
cacau em pó e gotas de chocolate. E aí, na sequência, a gente fez análises físico-químicas também desses cookies. Então, apenas lembrando, a formulação 2 é a que tem 2% de oropronobis e a formulação 3 tem 5%. E a gente já pode observar que tivemos um incremento muito grande nos sais minerais dos cookies. Sim, pois adicionamos uma farinha que é rica em sais minerais. Então, observe que quando a gente foi aumentando de 2 para 5% de farinha, a gente dobrou a quantidade de sais minerais que tinha nesse cookie. Muito interessante esse resultado já. Quando a gente fala em proteínas, nós também tivemos um incremento, tá? Então, nós partimos de 5,9 para chegar a 6,5%, né? Na formulação 3. E fibras, um aumento foi gritante, né? A gente aumentou em 6 vezes o teor de fibras quando a gente saiu do cookie convencional para a formulação 3, que é com 5% de farinha de oropronobis. Já temos alguns estudos caminhando para aumentar esse teor para 10% de farinha de oropronobis e ver 10, 20% talvez, ver se isso tem uma alteração sensorial ao paladar, né? Talvez algumas pessoas possam não gostar muito do sabor da oropronobis, a gente não quer que isso afete, mas, nutricionalmente falando, a gente já consegue enxergar esses benefícios, tá certo? Bom, aqui eu trouxe uma foto do cookie. A textura do cookie lembra um brownie, às vezes, tá? Então, quem gosta de brownie também vai amar essa receitinha. Eu sugiro depois vocês voltarem no vídeo, tirar um print aqui da formulação para vocês fazerem em casa, né? As quantidades são em porcentagem, então se você fizer 100 gramas, né, você tem exatamente 8 gramas de cacau, não, 8 gramas de gosto de chocolate, 1%, enfim, né? Você vai seguindo as proporções aqui. Em 100 gramas, você tem 5 gramas de farinha de oropronobis, 29,5 gramas de farinha de trigo, e assim por diante, tá? Então, vocês podem voltar aqui, tirar print, e também depois vou deixar meu e-mail para vocês me contatar, caso vocês tenham interesse em receber as receitinhas com mais detalhes. Nós temos alguns protocolos bem desenvolvidos para se fazer em casa essas receitas, tá? Então, o cookie é bem simplesinho de fazer, né? Só deixa a massa em refrigeração por 30 minutos, após misturar todos os ingredientes muito bem, fazer os cookies em bolinhas, né, em formatos de discos, assar por 15 minutos a 180 graus e resfriar a temperatura ambiente. Super simples de se fazer. Nós também temos protocolos desenvolvidos para bolos, né? Sendo que estamos trabalhando novos sabores de bolos. Atualmente nós já temos desenvolvidos bolos de chocolate, que é com cacau 100%, com folhas de oropronobis, tá? Muito importante lembrar, nós temos formulações com farinha e formulações com a folha, então é mais fácil ainda estar trabalhando. A gente pode, por exemplo, coletar as folhas lá do quintal, lavar em água corrente e triturar em liquidificador, que é o caso desse bolo aqui. Observe a consistência da massa, é uma massa perfeita, né? Olha a consistência dela. Então, esse aqui, inclusive, é um bolo sem lactose, sem glúten, que é para incluir, né, a maior quantidade possível de consumidores. A gente utilizou proporções entre farinha de aveia, farinha de arroz e polvilho doce, né, fécula de mandioca, em substituição à farinha de trigo. Então, para quem tem questões com glúten, né, e também não tem nada de derivado lácteo adicionado, tá? Aqui nós temos ovo, tá? Então, eu vou mostrar aqui a receitinha para vocês. Nós vamos trabalhar, então, temos a adição do ovo. Porém, a gente também pode tirar o ovo, tá? Então, a gente fez um novo teste, tirando o ovo, observe a textura ainda está muito cremosa, né? Foram utilizadas as folhas de oropronobis e ainda assim obtivemos um bolo muito saboroso, cresceu, então a textura, a consistência é um bolo vegano, né? Sem leite, sem ovo e também sem glúten, porque utilizamos as 3 farinhas que eu comentei, né? E conseguimos obter a textura característica ideal para bolos, né? Fofinhos.
Então, só para vocês terem uma noção, para a gente produzir esse bolo, a gente utiliza 4 xícaras bem cheias de folhas de Ora Pronobis. Dá aproximadamente 100 gramas, se você for pesar. Mas você pode utilizar as medidas caseiras. Então, eu também deixo aí para vocês tirarem um print, mas, repito, que eu posso estar encaminhando para vocês por e-mail todos esses protocolos, essas receitinhas, os modos de preparo, para quem tiver interesse, tá certo? Então, as proporções estão aqui, tá? Lembrando que a gente pode tirar o ovo e fazer o bolo vegano mesmo. Também temos já desenvolvido um protocolo utilizando a Ora Pronobis em folhas para a produção de bolo de limão, tá? Vegano também. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a textura, né? Uma textura super cremosa. Lembram da mucilagem? A mucilagem dá essa consistência aos bolos, tá? Aos produtos de panificação. Então, ele substitui o ovo. Isso que é muito legal. Nesse caso do bolo de limão, inclusive, tendo a cor característica, né? As crianças vão adorar esse bolo, porque é de limão, é verdinho, então lembra, né? Lembra o limão, sem ter que adicionar um corante artificial, né? A corzinha verdinha é da folha de Ora Pronobis, certo? Bem, ainda existem outros produtos que a gente pode estar produzindo, né? Como, por exemplo, chips de Ora Pronobis. Os chips de Ora Pronobis nada mais são do que assar a folha em forno convencional com um azeite regado, né? E temperinhos de seu gosto, podendo ser páprica, aqui neste caso a gente adicionou páprica, tá? Orégano e um pouquinho de ervas finas, mas pode se adicionar lemon pepper, pode se adicionar pimenta, orégano, o tempero de seu gosto, tá certo? Assar, de novo, como a gente tinha falado, em forno, né? Em torno de 100 graus, por 10 minutinhos, né? 10 minutinhos eu já diria que já está ok, já está assim, a textura, né? Ideal para os chipsinhos, muito saborosos. Outra opção de utilização das folhas de Ora Pronobis é para omeletes, então a gente está incrementando o teor de proteínas, mas também o teor de fibras e de sais minerais, como vocês já viram, né? Que as folhas são muito úteis nesse sentido, tá? Então, fiquem à vontade para utilizar essas receitas. Eu deixo aqui, então, o meu contato, né, dizendo que vocês podem enviar e-mail, a gente vai estar disponibilizando os protocolos que estão relacionados ao nosso projeto de extensão, popularização de conhecimentos sobre o processamento e aplicações de folhas de Ora Pronobis no preparo de alimentos convencionais e em casa, como vocês puderam perceber. O meu muito obrigada a todas pela atenção.